Então, esse é a civilização da Europa clássica. Deixa eu ver aqui a capa. É o volume 1 mesmo. E olha que interessante a dedicatória para Mark. E nos agradecimentos, não, no prefácio, quem prefacia é o Raymond Bloch. Será que é parente do Mark Bloch? Talvez sim, né? Enfim. Então, esse aqui é a civilização da Europa clássica. Parece ser bem interessante. Vai falar sobre o espaço, então o número de homens, as fontes da história estatística, estado civil antigo, teoria geral da demografia antiga, a cidade, o quadro urbano, né? A economia, o setor secundário, a sociedade, a conjuntura, muita coisa. Mas vou começar aqui. Ele vai fazer um pequeno texto de introdução à introdução. A história das civilizações não se liga como o acontecimento a um dado dia e hora, fosse o da tomada da Bastilha ou da execução de um regicídio. As suas opções são outras. Toma 1915 pela sua relatividade geral, 1637 pelo seu discurso do método. As suas grandes datas são sempre datas amplas, de preferência a 1637, 1620 a 40 e, a partir de uma massa crítica de dados, o levantar de tomadas as hipóteses. Em seguida, para lá da formulação, para lá das longas reflexões interiores que desembocam numa fórmula, numa hipótese, num cálculo, a densidade necessária de uma geração para a osmose progressiva ao nível de uma elite. Os 130 anos da Europa clássica não começam ou terminam em toda parte, à mesma hora. A história das civilizações é também uma história de massas. A humanidade em que a Europa clássica se insere conta com 600 milhões de homens, 550 cerca de 1630, 670 a 680 cerca de 1750. Em 4 gerações, 3 mil milhões de destinos. A Europa clássica e seus prolongamentos além mar, 70 a 100 milhões de almas, em 130 anos, 500 milhões de destinos, 250 dos quais truncados antes da adolescência. Tantas vidas de adultos mais curtas, em média, que as nossas, 45 a 50 anos, inseridas numa cadeia de gerações, em destinos alinhados, 7 a 8%. Quando muito da maior Europa a dos nossos dias, a vasta matéria de um livro. Porque a história das civilizações é também uma questão de qualidade. O número, primeiro alicerce, é a condição necessária, não suficiente, ao êxito. E que êxito? A Europa clássica, mundo jovem, com a sua pirâmide de idades comprimida na base, constitui-se lentamente em polo dominante. Como Grécia do milagre da civilização universal, ela é, a partir e graças à aparente imobilidade das suas estruturas sociais, a mais revolucionária. A Europa clássica não é a Europa do número, é a Europa de uma elite libertada das preocupações de alimentação e da necessidade de dirigir a cidade, protegida pela renda senhorial e pela monarquia absoluta, livre do seu lar, para preparar a mutação de crescimento das gerações vindouras. A majestosa tranquilidade da Europa clássica mal dissimula o grande borbulhar da única revolução verdadeiramente importante, a do espírito da matematização do mundo, única e eficaz, única capaz a longo prazo de modelar a matéria. É nos espíritos que, em verdade, se efetiva o destino do mundo. Tensão entre as estruturas sociais mantidas
da cristandade feudal e a mutação do pensamento de uma estreita elite, tensão entre o extremo ocidente cristão, mudo na Europa, os mares que esta domina e o resto do mundo, no plural, as outras civilizações solidamente continentais, a África, a Ásia, grande parte da América, continuam a sua vida própria. A atividade dos europeus não as toca senão na epiderme. Problemas de limite, de duração, de conteúdo, periodização e temática. Agora, introdução. Mas o que é Europa clássica? Europa, termo erudito que no século XVII vai fazer de oeste para leste a progressiva conquista do uso corrente. Interroguemos a estatística verbal. Ela está em vias de revolucionar a história das representações. Europa, este termo de humanistas, trava no século XVII um combate inegavelmente infeliz na cristandade, que conta já com 1000 anos de uso, 6 séculos de cruzada, um rico tesouro afetivo e eufônico. Nada mais interessante que uma cronologia e uma cartografia do emprego dos termos Europa e cristandade. Cerca de 1620, a Europa atrai o termo... cerca de 1620, a Europa atrai, o termo é exceção. Cerca de 1750, o de cristandade não é mais que um arcaísmo. O seu significado modificou-se, deixou de ser o equivalente à Europa. Em França, na Holanda e Inglaterra, a substituição faz-se muito cedo, entre 1630 e 1660. Em 1660, a Europa existe no vocabulário ocidental, mas em Espanha, no sul da Itália, na Áustria, na Hungria, na Polônia, frente aos turcos, por toda a parte em que o velho espírito de cruzada continua vivo, o termo cristandade continua a predominar. Por sua vez, em 1750, em-nos perante uma Europa de leste, tocada pelos usos de Paris e de Londres. Os termos, pelo menos nas suas repetições inconsistentes, não traem a realidade. A Europa, no vocabulário, nasceu no século XVII. É no século XVIII que devemos apelidá-la clássica. O Voltaire, do século da Luz, em no século XIV, aparece em Berlim em 1751. E o Essai-sur-les-Mots, eu não sei a tradução do Essai-sur-les-Mots, faz prevalecer o adjetivo. A Europa clássica nasceu, portanto, em 1750, na época das luzes. Ela decorre de uma dupla tomada de consciência. Uma profunda solidariedade do século XVIII com o pensamento francês dos anos de 1660, a justa medida da grande revolução intelectual de 1620 a 1640. Solidariedade de ordem estática, solidariedade de ordem filosófica, solidariedade de ordem política. Na ordem política, a ousadia dos enciclopedistas é inicialmente verbal. A Europa filosófica clamou Pombal, adulou Frederico e a Grande Catarina, para além de algumas heríticas de aplicação. Heríticas não, algumas críticas, né? Pensei que era um E ali. Algumas críticas de aplicação. Reclamando-se de Henrique IV, Boucher, Boulanger, Damieville, Diderot e Jancourt. Pedem a proteção régia. A revolução não será um amanhã. Começou ontem contra a Liga, contra a Fronda. O que reclama a equipa dos enciclopedistas na ordem da cidade é a perfeição do Estado monárquico que, depois de alguma polêmica, lhes foi favorável. Ao afirmar o classicismo da França de Luís XIV, a Europa das Luzes, seguindo Voltaire, afirma também a solidariedade profundamente sentida pela elite dos 130 anos que, de 1630, data aproximada, a 1760, constituem o que nos propomos chamar a Europa clássica. Defender a unidade desta Europa clássica é, portanto, fazer obra de historiador. A historiografia dos séculos XIX e XX, liberal e marxista, perdeu
ao invés do que acontecera no século XVIII, a continuidade densa que caracterizou os anos de 1620 a 1630 e 1750 a 1760. A Revolução Francesa, por um lado, a Revolução Industrial, esta realidade incontestável, por outro, contribuíram para alienar e, em seguida, desmantelar a Europa clássica. Nessa perspectiva, a modernidade inteira tornou-se um antigo regime. O termo traduz a alienação. Tende a definir um existente, um presente, um real, por um futuro. Toda a historiografia que aceita a noção de antigo regime instala-se deliberadamente no anacronismo. Um contínuo sentido por 4 gerações que o viveram foi quebrado. O século XVIII foi artificialmente separado do século XVII, reduzido a mero prólogo, ou, para tomar o título de um bom livro, As Origens Intelectuais da Revolução Francesa. De 1715 a 1787, as origens intelectuais dessa revolução, se existem, é ao nível dos tratados lógicos políticos de Spinoza que teremos de as situar. Melhor ainda, nas origens cartesianas de um tratado aparecido em 1670. E por este meio, a Europa clássica, realidade profundamente sentida pela elite agente e pensadora dos europeus que leem, de 15 mil a 20 mil em 50 milhões de adultos, encontraria a unidade profunda que a doença infantil das origens da Revolução tinha feito desaparecer. O segundo erro é sobretudo cometido por omissão. As verdadeiras revoluções modificam antes de mais a ordem dos pensamentos. Não perturbam de súbito a aparente ordem das coisas. A explosão do extremo ocidente cristão à escala mundial. Deixa eu reler essa parte. O segundo erro é sobretudo cometido por omissão. As verdadeiras revoluções modificam, antes de mais, a ordem dos pensamentos. Não perturbam de súbito a aparente ordem das coisas. A explosão do extremo ocidente cristão à escala mundial entre 1492 e 1540, a constituição por volta de 1540 e 1550 de um esboço planetário, fina película de economia mundo, substitui, face às expedições tradicionais, a justificação de grande ruptura do século XVI. Ao ser-se levado pelo acontecimento, negligenciou-se demasiado o fato de que a multiplicação quantitativa e espacial dos princípios do século XVI nada modificou profundamente, que ela foi antes o ponto de chegada de uma revolução começada em meados do século XII e que se completa em 1600. A unidade da Europa clássica encontra-se mais ou menos escondida na sombra das grandes revoluções, que uma tradição historiográfica tem por hábito identificar com o início do século XVI e o século XVIII. Enquanto a mais importante das mutações em qualidade passa pelos meados do século XVII. Antes, um mundo arcaico, depois a mutação quantitativa. A Europa clássica é caracterizada num quadro econômico, social e político penetrado ainda por marcas várias vezes seculares, pela emergência de estruturas mentais da futura civilização planetária. Clássica, poder-se-ia dizer barroca. No campo da expressão artística, o barroco domina largamente entre 1630 a 1750. É um fato que o classicismo não é possível senão no termo de uma tensão dialética, que supõe o seu contrário. Esse eterno romantismo abundante de formas que a partir de então se chama barroco, situado entre o renascimento puro do 400 e o frio e falso classicismo dos finais do século XVIII. A Europa da grande revolução do pensamento, toda ela voltada para os novos rigores da matematização do mundo, libertada do silogismo, usa uma linguagem simples, mas é quase instintivamente, por compensação necessária, romântica na sua plástica. Daí o paradoxo, presente um pouco por toda parte, entre uma língua clássica e uma arte barroca. O barroco é, na Europa clássica, aquilo que recusa o imperialismo da nova ordem.
em clássica por tensão, barroca por eleição. Esta Europa de 4 gerações insere-se entre duas grandes datas que a delimitam, supõe um quadro e, mais ainda, uma periodização. 1620 a 1640, data ampla, viragem para o novo mundo, para esse tempo anuviado, na aparência, de frutuosas maturações. As fronteiras da Europa, no que resta de cristandade, estão fixadas. Os turcos nunca estiveram aparentemente tão poderosos. A maré não sobe nem desce, a fronteira por 60 anos está estabilizada. 1620 a 1640, este longo período é, antes de mais, história econômica. Entre 1600 e 1650, o clima do mundo modifica-se, um após o outro. A partir do epicentro marcado pelas atividades ibéricas e americanas, os índices de preços e de atividades rompem-se. Mudança de 1620 a 1640. Solidariedade de ordem estática, solidariedade de ordem filosófica. Não, peraí. Deu uma travada aqui, né? Deixa eu ver se... aqui, ó. Mudança de sentido. Essa página aqui foi duplicada. Então, mudança de sentido e mudança de ritmo. Há um tempo longo de relativa facilidade de multiplicação dos sinais, sucedem-se contrafluxos, compressões, taxas de menor crescimento. Regra geral, o comércio a longa distância precede na crise a agricultura e a indústria. Os setores mais complexos, os setores criadores de maior valor, sob menor volume, a produção de metais preciosos em primeiro lugar, são atingidos mais rapidamente. Parece por um momento que o esboço de uma economia mundo, realizada no século XVI, se apaga. Na tumultuosa e contraditória conjuntura mundial, entre a crise cíclica de 1720 e a de 1640, marca-se o ponto de partida ideal para a Europa clássica. Europa clássica, entenda-se, a partir de então conotada na linguagem com história econômica, como Europa de fase B, de dificuldade, de compressão, de menor crescimento, mas também de maturações penosas. Essa data importante no plano econômico é o ainda mais na história do pensamento. Na verdade, nada existe de comparável a este período, nem mesmo o maravilhoso século IV da Grécia clássica. Enquanto se forja o utensílio matemático pelo encontro da análise da álgebra e da geometria, Cuvier, Descartes e Fermat, a intuição precisa-se de Galileu a Descartes com uma natureza escrita em linguagem matemática, em especial o discurso do método, em 1637, e o seu prodigioso lance de dados abre a via de um processo de transformações intelectuais sem precedentes, que culmina nos no Principia, né, do Newton em 1687, só que esse é o Filosofia Principia de Newton, né, em 1687, duplo golpe de gênio, por um lado pela assimilação da matéria à extensão simples da geometria euclidiana, por outro pelo abandono do silogismo medieval e antigo e pela indução intuitiva do matemático. Não existe na história do espírito humano uma época comparável em densidade aos anos que separam o discurso dos Principia, os 17 anos que vão de 1898 a 1915, os quanta de Planck da formulação da relatividade geral por Einstein em 1915. A viagem dos anos 1620 a 1640 não é menor no plano espiritual. O Tratado do Amor a Deus de São Francisco de Sales, data de 1616. 1619 marca com o Sínodo de Dordrecht o cume teológico da Europa protestante. Saint-Cyran
publicada em 1633 sob o pseudônimo de Petrus Aurelius, o seu grande tratado. Os primeiros solitários instalam-se em 1637 em Port Royal. O Augustinus, enfim, data de 1640. Mas tudo está longe de ser positivo na grande viragem dos anos 1620 e 1640. Um pouco por todo lado, o crescimento demográfico que tinha liderado o otimismo conquistador do século XVI no caso. Um pouco por todo lado, o crescimento demográfico que tinha liderado o otimismo né? Mesmo no plano do progresso técnico, os fins do século XVI e os inícios do século XVII marcam um compasso de espera entre o ritmo rápido do período de 1450 a 1550 e a grande revolução técnica do século XVIII. O conceito de idade clássica é ainda menos evidente. A idade clássica deságua no vasto período inacabado de uma mutação quantitativa geral. A revolução deixa o domínio do espírito para inserir-se na ordem das coisas. Mutação do número de homens, mutação das economias. Entre 1740 e 1763, a economia inglesa oscila mais que todas as outras. Ainda não é o take-off dos economistas, mas é a realização de um ritmo veloz daquilo que o W. Rostow propõe apelidar de condições preliminares de arranque. Multiplicação dos meios, multiplicação também dos pensamentos. Veja-se o exemplo da enciclopédia. Um corpo de pensamentos críticos que se confronta com tradição cristã e que será profusamente divulgado. É a passagem, se preferirmos, do plano dos 10.000 aos dos 100.000. O grosso da sociedade urbana é atingida. Daí o novo universo crítico, que cerca de 1770 a 1780 atinge as camadas superiores da hierarquia camponesa, enquanto se esboça, se não por sinais visíveis, pelo menos interiormente, o processo de descristianização das massas urbanas. Esta verdade francesa não é a mesmo nível verdade europeia. A partir da crise de consciência europeia dos anos 1680 a 1690, o Sul atrasa-se, mas o Norte avança. Este último antecipa-se, na verdade, mas vai menos longe nas questões que levanta. A leveza, a fluidez, a separação são simultaneamente força e fraqueza das igrejas da Reforma. Continuando, 1770 está, portanto, paradoxalmente, no duplo ponto de partida de um racionalismo de massa e de uma fuga espiritual da elite, de uma crise religiosa do Sul e de uma continuidade no Norte. Na verdade, nos meados do século XVIII, uma etapa é ultrapassada. A Europa clássica cessou de o ser. Uma Europa bem mais antiga subsiste, no entanto, muito anterior ao século XVII, e que não será despojada dos seus últimos trunfos até finais do século XIX. Para já não falar nas montanhas mediterrânicas, onde Cristo ainda se detinha cerca de 1930 em Eboli, e onde os urdos de Buñuel são, em 1932, testemunhos vivos de uma sociedade contemporânea das invasões bárbaras. Os marcos cronológicos que procuramos para os pontos naturais de viagem dos fluxos da história europeia ajudam a definir a noção de Europa clássica. Ela é simultaneamente equilíbrio e compromisso. A Europa clássica apoia-se numa massa humana que não ultrapassa o dobro da cristandade do século XIII. A riqueza global de que dispõe não é fundamentalmente superior à daquele século. O rendimento médio anual dos europeus do fim do século XVII mal ultrapassa o dobro do rendimento dos habitantes da cristandade do século
13. Número de homens, soma total de riquezas. Número de homens, soma total de riquezas e meios, distâncias terrestres e marítimas, técnicas de produção, técnicas de trocas, equilíbrios alimentares, numa palavra, toda a civilização material do século XVII, apesar de um conjunto impressionante a longo prazo de micromodificações, que são microadaptações e micromelhoramentos, nascidas da grande revolução no século XII, está solidária com os séculos que a precedem, não com o século que se lhe segue. Não é no quadro material da vida que teremos de procurar a Europa clássica, muito menos nas estruturas profundas e estreitamente ligadas às condições de produção e de troca. 85% dos habitantes da Europa clássica continuam a viver no quadro grosseiramente imutável da comunidade camponesa e do senhorio. Mantém-se a solidariedade dos laços de homem para homem, o topo da estrutura mexe, mas a base permanece fixa. A plasticidade social, na realidade muito relativa, está nesse topo. A Europa clássica é, portanto, em profundidade, uma Europa muito antiga, uma vez que o impulso vem de cima, uma vez que o espírito lidera, uma vez que o pensamento criador da ordem, quer esta seja filosófica, religiosa ou científica, e que o pensamento criador de máquinas, tão próximo do pensamento selvagem, modelam a longo prazo a matéria. A revolução do século XVII, eficaz porque delimitada, teria necessariamente de desembocar, após 1750, na realidade das massas humanas e da matéria. A Europa clássica é em essência revolucionária porque é conservadora. A total rigidez das infraestruturas, a imobilidade do quadro econômico e social são a condição necessária, não suficiente, da mutação do pensamento. Superficialmente, nada aí existe salvo ordem, regras e limitações. A Europa clássica multiplica os parâmetros para melhor jogar com as variáveis, firmada uma ordem, rompe-se o universo aristotélico. Algumas dezenas de homens são responsáveis, algumas centenas experimentam suas consequências. O século XVIII é, em larga medida, a lenta difusão da tomada de consciência de uma ruptura. Estas considerações explicam a ambiguidade historiográfica que marca a abordagem da Europa clássica. Seguindo uma perspectiva revolucionária e imutável, historiadores de filosofia, das ciências, das literaturas, historiadores geógrafos da realidade rural, historizantes, prisioneiros do esquema mistificante do antigo regime, propõem séculos XVII contraditórios. Citam um excesso, ditam um passo, ordenam um plano. Fernand Braudel, não sei como pronunciar, foi quem primeiro propôs a problemática de uma história feita por etapas, história que ordena o seu conteúdo segundo a linha de duração. Existe o acontecimento, uma história demasiado agitada para ser significativa, mas que se escreve na vida do homem, em anos, em meses, em instantes, como uma vida humana. Essa história dramática é, antes de mais, a história do Estado e a história dos Estados. Vem em primeiro lugar porque é a melhor conhecida. Por muito tempo terá sido confundida com a história geral. De fato, esta fornece os seus sinais. E os seus quadros habituais ajuda a fixar... De fato, esta fornece os seus sinais. A história geral fornece os seus sinais, os seus quadros habituais, e ajuda a fixar o essencial em relação ao acessório. Dá-nos o quadro tradicional de uma civilização. A civilização da Europa clássica, que foi a civilização do Estado, é no século XVII que o Estado moderno se forma.
é o grande empreendimento, um fator de ordem incomparável. Viet e Wehrmacht pertencem à classe dos oficiais. Descartes serviu nos seus exércitos. Ele assegura o prazer dos construtores do mundo moderno. O conteúdo da civilização da Europa clássica ordena-se, logicamente, em 2 blocos. O que ela não possui por si mesma, o que se limita a utilizar, precisando e trazendo à luz um conhecimento sério, graças à renovação documental na França dos séculos 1660 a 1670, todo o conteúdo da civilização material. A Europa clássica não é aqui mais que uma baixa Idade Média, prolongada até o take-off da Revolução Industrial. Pensamento novo num enquadramento antigo, para lá de aparência tranquila de um horizonte material garantido pela sua duração, o essencial. A grande revolução do século XVII está submetida ao ritmo trintenário. Tem a espessura de 3 gerações humanas. 1630 a 1685, a Revolução Cartesiana, matematização do mundo. Reforma católica, o barroco recua, enquanto se evidenciam as grandes linhas da estética clássica. 1685 a 1715, a crise de consciência europeia, ou seja, o fim do, por entre parênteses, cartesiano. A mutação, logo o problema era ontológico. Aqui o vemos conhecido ao nível da ética, enquanto a desordem se introduz nas consciências, triunfa uma estética conservadora sob o lance das vitórias da primeira geração. 1715 a 1750, primeira difusão das luzes. Do ontológico, do ético, o questionar atinge prudentemente o político, mas não ainda o social. A estética permanece conservadora, embora dê aso a um novo barroco. Após o barroco grandioso e atormentado do século dos Santos, o rococó efeminado do estilo de Luís XV. A Europa clássica inscreve-se nestes 3 planos desiguais: agitação, imobilidade e movimento. Do aberrante à ordem do movimento da grande aventura humana, que é a aventura do espírito. Parabéns. Uma bela introdução, na verdade.